Você já percebeu como algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente atraem olhares? Não é apenas a aparência, não é apenas a roupa. Existe algo mais profundo, quase invisível, que desperta a atenção. Essa força muitas vezes não tem nome, mas entre aqueles que praticam a retenção seminal, esse mistério começa a ganhar forma. A retenção seminal é frequentemente falada em termos de benefícios individuais: mais energia, mais foco, mais clareza mental. Homens relatam sentir-se mais confiantes, mais produtivos, mais alinhados com suas metas. Mas um dos aspectos mais intrigantes, e talvez mais polêmicos, é o impacto que isso causa na atração. De repente, mulheres começam a olhar diferente. Pequenos gestos mudam. O interesse surge de forma quase mística. Mas afinal, por que isso acontece? Para entender, precisamos enxergar o sêmen não apenas como fluido físico, mas como força vital. Todas as tradições espirituais antigas, do taoísmo ao tantra, do hermetismo ao yoga, falavam do poder contido na energia sexual. Essa energia é criativa. É a mesma que dá origem à vida. Guardá-la em vez de dissipá-la em excesso cria um reservatório interno de poder. E é esse poder que muda a forma como um homem se apresenta ao mundo. O corpo percebe essa abundância de energia e responde naturalmente. A postura melhora, o olhar fica mais firme, a voz ganha profundidade. Até os movimentos mais simples passam a transmitir confiança. Essa transformação é silenciosa, mas perceptível. As mulheres, de modo inconsciente, captam isso. Enquanto muitos homens gastam sua energia sem perceber, um homem que retém carrega consigo uma vibração rara. E vibrações raras sempre atraem atenção. Diferente dos homens que vivem buscando validação, o praticante de retenção não está desesperado. Ele não corre atrás, não implora por olhares. Ele emana. Mas é importante entender que esse magnetismo não surge imediatamente. Nos primeiros dias de retenção, a batalha é interna. A mente pede gratificação instantânea. O corpo reclama, busca o hábito de liberar. Muitos passam por uma fase de desintoxicação, falta de energia, variações de humor, dificuldade de concentração. Esse é o período onde muitos desistem. Porém, conforme os dias avançam, algo muda. Entre a segunda e a terceira semana, os níveis de testosterona se estabilizam em patamares mais altos. Surge mais disposição, mais clareza, mais motivação. É aqui que começam os primeiros sinais externos. O homem que antes evitava contato visual, agora sustenta o olhar. O aperto de mão é mais firme. O caminhar é mais seguro. E as mulheres, sempre atentas a sinais sutis de linguagem corporal e energia, percebem isso sem esforço. Esse fenômeno não é magia, é biologia e psicologia. O homem que preserva sua energia deixa de viver fragmentado. Ele não busca em excesso estímulos artificiais, como pornografia ou interações superficiais. Sua mente se acalma, sua presença se fortalece e essa força atrai. A partir daqui, a caminhada se torna ainda mais interessante, porque se nos primeiros dias a luta era contra si mesmo, agora começa a interação com o mundo. A energia acumulada não pode ficar parada. Ela se expressa em cada palavra, cada ação, cada decisão. É nesse ponto que a retenção seminal deixa de ser apenas uma prática individual e começa a transformar a maneira como o homem é percebido. E é aí que chegamos à grande questão. Quando essa atração se torna realmente evidente? E como evitar que essa nova atenção se torne uma armadilha, levando de volta ao ciclo da luxúria? Passadas as primeiras semanas, quando a mente e o corpo já não estão tão dominados pelos impulsos imediatos, a retenção seminal começa a revelar seu verdadeiro poder. É por volta da marca dos 30 dias que muitos homens relatam sentir uma mudança profunda, não apenas dentro de si, mas também na forma como o mundo responde a eles. Nesse ponto, os receptores de dopamina já começaram a se reajustar. Isso significa que o cérebro, antes acostumado a pequenas doses constantes de prazer imediato, seja através da pornografia, seja por hábitos de autossabotagem, passa a se reequilibrar. A necessidade de buscar distrações diminui. O foco se intensifica. O desejo de construir algo maior, de trabalhar em projetos de longo prazo, começa a dominar. Esse estado mental gera uma clareza rara. E clareza é atraente. Pense em quantas pessoas ao seu redor parecem perdidas, sem direção, sem propósito. Agora imagine um homem que caminha com firmeza, que olha nos olhos, que sabe para onde está indo. Ele não precisa se gabar.
Não precisa falar alto para ser notado. Sua simples presença já transmite algo diferente. Mulheres, de forma intuitiva, percebem esse tipo de energia. Não se trata apenas de aparência física. É como se o corpo captasse em níveis sutis que ali existe vitalidade, autocontrole e propósito. E o corpo feminino reage a isso. Estudos mostram que feromônios, sinais químicos liberados pelo corpo, têm impacto real na atração. Quando o homem retém sua energia, o equilíbrio hormonal se estabiliza e seus feromônios se tornam mais potentes. Mas além da biologia, existe a psicologia. O homem que pratica a retenção deixa de ser carente. Ele não precisa correr atrás, não precisa forçar a atenção. E paradoxalmente, é justamente essa indiferença que o torna magnético. Ele não busca, ele atrai. É por volta dos 30 a 60 dias que as mudanças se tornam ainda mais evidentes. O olhar se aprofunda, a postura se ergue, a energia deixa de ser apenas sentida internamente e começa a irradiar para fora. Pessoas percebem algo diferente, mesmo que não saibam explicar. Mulheres, em particular, passam a demonstrar pequenos sinais, olhares mais demorados, sorrisos discretos, conversas iniciadas sem motivo aparente. Mas aqui surge uma questão importante. Se essa energia realmente atrai, como evitar que ela se torne um fardo? Porque junto com a atração vem a tentação. Muitos homens relatam que, nesse período, as oportunidades aumentam. Convites surgem, olhares se intensificam, até mesmo antigas parceiras reaparecem do nada, como se o universo, de repente, quisesse testar sua disciplina. E é exatamente isso que acontece. Um teste. Porque a retenção não é apenas sobre guardar energia, mas sobre transformá-la. Se o homem cai novamente no ciclo da luxúria, todo o progresso pode ser perdido em segundos. É como construir uma represa e, em um instante, abrir todas as comportas. Por isso, entre os 30 e 60 dias, a palavra-chave é disciplina. É nesse momento que o praticante precisa se lembrar do motivo pelo qual começou. Se a meta era apenas atrair mulheres, a energia acumulada se transforma em armadilha. Mas se o objetivo é crescimento, autodomínio e propósito, então cada interação com o feminino se torna um treino de força interior. Nesse período, muitos também descobrem uma nova forma de enxergar as mulheres. Elas deixam de ser apenas objetos de desejo e passam a ser vistas como parceiras de energia. Surge um olhar mais respeitoso, mais consciente, porque no fundo, a energia que atrai também precisa ser honrada. E conforme os dias avançam em direção ao marco dos 60, o magnetismo só cresce. O homem passa a sentir que carrega dentro de si uma espécie de aura magnética, um campo de energia que torna cada gesto mais poderoso. O mundo responde de forma diferente, e essa resposta é apenas o começo. Chegar aos 60 dias de retenção é como atravessar uma fronteira invisível. Até aqui o corpo já se adaptou, a mente já se fortaleceu, mas agora acontece algo diferente. A energia começa a transbordar. Não é apenas disciplina, não é apenas clareza. É como se o homem se tornasse um ímã vivo, irradiando uma força que atinge todos ao redor. Nesse estágio, muitos relatam uma sensação curiosa. O mundo parece responder de forma imediata. O simples fato de entrar em uma sala muda o ambiente. Pessoas se viram, olhares se cruzam. Há um reconhecimento silencioso de que algo está presente. Esse algo não pode ser fingido, não pode ser comprado, não pode ser imitado. É fruto direto da energia que foi preservada e transmutada. O corpo, nesse ponto, está em um estado de otimização hormonal. Os níveis de testosterona encontram um equilíbrio estável, o que traz aumento de vitalidade, força física e foco mental. Mas além da biologia, existe o campo psicológico. A confiança agora não é apenas sentida, ela é transmitida em cada gesto, cada palavra, cada silêncio, e é justamente nesse período que a atração atinge o auge. Mulheres percebem de forma quase instintiva, não é apenas pelo físico, mas pela sensação de segurança e força que o homem transmite. É como se inconscientemente captassem a mensagem. Aqui existe energia suficiente para proteger, liderar e criar. Mas junto com a atração, vem também o lado sombrio, a hostilidade. Homens, ao perceberem essa mudança, podem reagir com desconfiança ou até com raiva. O simples fato de um homem manter seu autocontrole expõe a falta de disciplina nos outros. Isso desperta insegurança.
e a insegurança muitas vezes se transforma em ataque. Pode ser um comentário sarcástico, uma provocação ou até mesmo uma rivalidade gratuita. É nesse momento que o praticante precisa ter clareza. Isso não é pessoal. É reflexo da energia que carrega. Ele se tornou um espelho vivo. Quando alguém olha para ele, enxerga, na verdade, suas próprias fraquezas. Por isso, o olhar pode ser de admiração ou de desprezo. O mesmo poder que atrai também incomoda. Um detalhe marcante desse estágio é a mudança no olhar. A retenção estabiliza os impulsos internos, e isso se manifesta nos olhos. O olhar fica mais firme, menos ansioso, mais penetrante. Não é raro que pessoas comentem: seus olhos parecem diferentes, estão mais claros, parecem brilhar. Esse brilho não é apenas estético, é o reflexo da energia vital que agora pulsa de forma mais intensa. O período entre 60 e 90 dias também traz novos desafios internos. A energia acumulada é tanta que, se não for bem direcionada, pode se transformar em inquietação, irritabilidade ou até comportamentos impulsivos. Muitos homens relatam sentir mais desejo sexual nesse período do que nunca antes. E é justamente aí que mora o perigo. A tentação se intensifica. É nesse ponto que o praticante precisa aprender a transmutar. O que significa isso? Significa canalizar a energia sexual para outras áreas da vida. Esporte, arte, espiritualidade, trabalho criativo. Quanto mais intensa a energia, mais importante é dar a ela um caminho produtivo. Se ficar estagnada, pode se transformar em frustração. Se for liberada de forma inconsciente, pode destruir meses de progresso. Mas quando a energia é transmutada corretamente, os resultados são impressionantes. Projetos avançam, ideias surgem, a criatividade explode. É como se a mente estivesse sendo alimentada por uma fonte secreta de vitalidade. E isso não passa despercebido. Pessoas ao redor percebem não apenas o magnetismo físico, mas também a capacidade de realização que surge. Entre 60 e 90 dias, o homem deixa de ser apenas atraente. Ele se torna magnético. Não é apenas alguém que chama a atenção, mas alguém que muda o ambiente ao seu redor. Sua presença reorganiza a dinâmica social. Homens o respeitam, mesmo que com relutância. Mulheres se aproximam, mesmo que sem entender por quê. E ele próprio sente, talvez pela primeira vez, o verdadeiro peso da palavra poder. Mas aqui está o ponto crucial. Com grande energia, vem grande responsabilidade. O praticante precisa escolher. Vai usar esse magnetismo para alimentar o ego, caindo novamente no ciclo do desejo? Ou vai usá-lo como combustível para construir algo maior, deixando um legado? Esse é o verdadeiro teste dos 90 dias. Não se trata apenas de resistir à tentação, mas de dominar a si mesmo a ponto de transformar desejo em realização. Chegar aos 90 dias de retenção não é apenas atravessar um marco, é entrar em uma nova dimensão de existência. Nesse ponto, os efeitos já não se limitam mais ao físico ou ao psicológico. Eles começam a tocar algo mais profundo, o espiritual. Depois de 3 meses, o corpo já está acostumado com o ciclo de energia preservada. O desejo sexual não some, mas se transforma em um fogo mais refinado. Ele não é mais apenas impulso, é combustível. É como se cada célula do corpo tivesse sido reprogramada para carregar e sustentar um nível mais alto de vitalidade. O olhar nesse estágio não apenas brilha, ele imobiliza. Há uma força silenciosa que emana dos olhos, algo que os outros não conseguem explicar, mas sentem. Homens desviam o olhar por desconforto. Mulheres o sustentam por mais tempo, atraídas por uma gravidade invisível. E todos, sem exceção, percebem que há uma diferença fundamental naquele homem. Mas aqui está o verdadeiro segredo. A presença se expande além do corpo. Muitos descrevem a sensação de que carregam um campo energético maior, como se sua aura se projetasse alguns metros à frente. Pessoas notam sua presença antes mesmo de vê-lo. Uma sala muda quando ele entra, não porque ele busca atenção, mas porque a energia que o envolve simplesmente não pode ser ignorada. Esse campo ampliado também cria o efeito do espelho espiritual. Nos primeiros estágios, o homem já espelhava as inseguranças e forças dos outros. Mas agora, esse espelho se torna quase místico. Ele desperta nos outros não apenas comparação, mas também memórias inconscientes. A lembrança de uma masculinidade perdida, de uma disciplina esquecida, de uma força interior que a sociedade moderna sufocou. Isso explica por que, em estágios avançados de retenção,
As reações ao redor são tão intensas. Alguns verão esse homem como uma inspiração, um guia, alguém a ser seguido. Outros o verão como ameaça, como uma anomalia em um mundo que tenta manter todos iguais. E poucos conseguirão permanecer neutros. Sua presença polariza, porque sua energia já não se encaixa nos moldes da mediocridade. Mas o maior desafio depois dos 90 dias não está fora, e sim dentro. A energia acumulada é tão grande que pode inflar o ego. É fácil cair na armadilha de se sentir superior, de usar esse poder para dominar, manipular ou buscar validação constante. Aqui, o verdadeiro mestre se diferencia do iniciante. O iniciante busca provar sua força. O mestre a carrega em silêncio, sem necessidade de exibição. Nesse ponto, a retenção deixa de ser apenas prática individual e se torna missão coletiva. O homem que alcança esse nível é chamado a usar sua energia para construir, guiar e transformar. É aqui que surgem os líderes, os mentores, os criadores de legado, porque a energia vital, quando alinhada com propósito, é capaz de mover montanhas. Do ponto de vista espiritual, muitos relatam experiências de intuição mais aguçada, sonhos vívidos, sensação de conexão com algo maior. A energia que antes era desperdiçada, agora flui para os canais sutis do ser. O coração se fortalece, a mente se expande, o espírito desperta. Não é coincidência que tradições antigas sempre associaram a retenção à iluminação e à força dos grandes mestres. Praticamente nesse estágio, a vida também se transforma. A produtividade aumenta, mas não de forma ansiosa. É uma produtividade calma, constante e implacável. Os relacionamentos mudam, porque a energia que antes buscava gratificação, agora busca conexão verdadeira. As mulheres percebem não apenas atração, mas profundidade. Os homens percebem não apenas força, mas autoridade. O mundo exterior responde a esse novo homem com respeito, com curiosidade e às vezes com resistência. Mas nada disso importa tanto quanto a transformação interior. Porque no fundo, a retenção não é sobre como os outros te veem, é sobre como você se vê. E quando você olha no espelho após 90 dias ou mais, não vê mais apenas um homem. Vê um rei. Um rei não porque governa os outros, mas porque governa a si mesmo. Não porque busca seguidores, mas porque sua simples presença inspira. Não porque se coloca acima, mas porque aprendeu a carregar dentro de si o peso e a dignidade da energia vital. Esse é o verdadeiro presente da retenção: transformar o homem comum em um homem raro. Um homem cuja disciplina se tornou poder, cuja presença se tornou aura, cuja vida se tornou mensagem. Se você chegou até aqui, irmão, deixe uma coroa nos comentários. Quero ver quantos realmente sustentam até o fim, assim como nesta jornada. Obrigado por assistir. Se cuide e mantenha-se firme.